Olá pessoal do terceiro ano, e aí, como vocês estão? Preparados para mais uma semana da nossa aula de ciências? Bom, na aula de hoje nós vamos relembrar aquilo que a gente vem aprendendo desde o capítulo 5. Então a gente vem falando sobre os animais. Então a gente vem aprendendo tudo sobre a vida dos animais, né? Hoje estamos aprendendo sobre o ciclo de vida dos animais. Mas vamos relembrar o que a gente aprendeu lá no começo do capítulo 5? Então separa o seu material e vamos juntos aprender. Bom, iniciamos o capítulo 5 falando sobre os animais ovíparos. E o que vem a ser os animais ovíparos? Bom, os animais ovíparos são aqueles que vêm, que nascem do ovo. Ou seja, o embrião ele vai se desenvolver fora do corpo da mamãe, dentro de uma proteção chamada, que a gente chama de ovo. Tá? E quando esse embrião estiver preparado para vir à vida, aqui fora no mundo, ele vai romper essa casca do ovo e vai assim nascer os filhotinhos como nós conhecemos, tá bom? Então aí eu coloquei para vocês umas imagens de alguns animais que nascem do ovo, tá? Como vocês podem ver aí, tá bom? Então, ovíparos são os embriões que se desenvolvem dentro do ovo até o seu nascimento. Também vimos sobre os animais vivíparos. E o que vem a ser os animais vivíparos? Ao contrário dos animais ovíparos, os vivíparos são aqueles que nascem diretamente da barriga da mamãe. Ou seja, eles ficam dentro do corpo da mãe, se desenvolvendo, se alimentando, crescendo, até chegar o momento certo de nascer. E quando eles já nascem formadinhos, direitinhos, prontos para a vida. Quais são animais, exemplos desses tipos de animais? Os gatos, os leões, como eu coloquei para vocês, as girafas. Não está aí o elefante, mas também é um animal vivíparo, tá? Então, animais vivíparos são aqueles onde os filhotes, os embriões, se desenvolvem dentro do corpinho da mamãe até o momento do seu nascimento, como eu coloquei aí para vocês. Além dos animais ovíparos e vivíparos, existem também ovovivíparos. Sim, apesar dessa palavra ser grande e lembrar os animais ovíparos, tem basicamente o mesmo significado, só que é uma mistura dos dois tipos de nascimentos, tanto os ovíparos quanto os vivíparos. Sendo que os animais ovovivíparos são aqueles que ficam dentro do ovo, se desenvolvendo, só que esse ovo fica dentro do corpinho da mamãe e a mamãe só coloca para fora quando estiver bem próximo do nascimento do seu filhote. Algumas espécies que são consideradas ovíparas podem ser ovovivíparas, tá? Como é o caso do tubarão, das cobras. Existem cobras que são vivíparas, cobras que são ovovivíparas, cobras que são ovíparas, tá? Existem inúmeros tipos de espécies de animais aí no nosso mundo que podem se caracterizar como animais ovovivíparos, tá? Então eu separei para vocês os mais comuns. As raias, os tubarões, as cobras e alguns tipos de lagartos, tá? Então, relembrando, os animais ovovivíparos são os filhotes que se desenvolvem dentro do ovo, porém, o ovo fica dentro da barriga da mãe até o momento do seu nascimento, tá bom? Então, essas são as três formas de nascimento dos animais: vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. Bom, amigos, além das formas de nascimento dos animais, nós também conhecemos as formas onde eles têm de se locomover. Então, nós temos aí os animais que nadam, como peixes, raias e tubarões, aqueles aquáticos. Temos os animais que andam e correm, como cavalo, gato, também cachorro, tá? Zebra, leão, tá bom? Animais que se rastejam, como cobras, tartarugas, outros tipos de animais, como as minhocas, que também se rastejam, tá bom? Animais também que saltam e pulam, como é o caso do sapo. Não coloquei, mas a gente sabe que o canguru também pula, o coelho também pula, tá? E os animais que voam, como é o caso de quase que todas as aves, Porque sabemos que o pinguim é uma ave, apesar de terem asa, porém eles não voam. Mas a grande maioria de todas as aves, não podemos dizer que todas por conta dos pinguins, mas a maioria das aves voam. Então eu coloquei aí um passarinho para simbolizar o animal, que voa,
tá? Então essas são as formas de se locomover os animais. Ou eles nadam, ou eles andam, ou eles correm, ou eles se rastejam, ou eles saltam, pulam, ou eles voam, tá? Lógico que a maioria dos animais, né, eles podem transitar, né, viver também em outros ambientes. Por exemplo, existem cobras que vão à água e conseguem nadar, mas isso não quer dizer que a água seja o local delas, tá bom? Assim como também existem animais que conseguem soltar pequenos voos, mas isso não quer dizer que voar seja o local de se locomoverem deles, tá bom? Então essas são as formas de se locomoverem. Além das formas de se locomoverem, temos as formas de revestimento do corpo dos animais. Então nós temos aí penas, como eu coloquei para vocês, os pássaros, tá? Que são revestimentos de pena. Pelos, como cachorro, coelho, gato, tá? Escamas, como é o caso de peixes, caso das cobras. Carapaça, né? Como é o caso do tatu, até mesmo da tartaruga. E a pele lisa e úmida, como é o caso dos anfíbios, tá? Como eu coloquei aí para vocês, tá bom? Bom, amigos, após a gente conhecer a forma de nascimento dos animais, o tipo de revestimento e a forma de locomoção, nós começamos a conhecer o animal por dentro. E aí nós falamos de dois assuntos muito importantes e também muito legais sobre os animais, que são os animais invertebrados e os animais vertebrados. Mas o que vem a ser animal vertebrado? Bom, como nós aprendemos, né, nas nossas aulas, os animais vertebrados, como vocês podem ver nessa imagem aí, nós conseguimos enxergar muitas coisas por parte de dentro desses animais, não é? Nós conseguimos enxergar o crânio, nós conseguimos enxergar a coluna vertebral e alguns ossos também do corpo do animal. Animais que possuem crânio, coluna vertebral, são animais que nós chamamos de vertebrados, ou seja, a coluna vertebral consegue sustentar o corpo do animal, tá? Então, esses animais que nós conhecemos como crânio e coluna vertebral são os animais vertebrados, tá bom? E aí eu coloquei para vocês o exemplo do cachorro, o exemplo de uma ave, o exemplo também de um peixe, porque apesar da gente não chamar a estrutura vertebral do peixe de ossos, nós chamamos de espinha, são considerados como se fossem os ossos, né, dos peixes, tá bom? Então, os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e crânio. Porém, nós também estudamos sobre os animais invertebrados. E alguém sabe me dizer que tipo de animal é esse? Bom, como eu coloquei no exemplo aí, os animais invertebrados, ao contrário dos vertebrados, são aqueles que não possuem coluna vertebral e nem crânio, ou seja, não tem nenhuma estrutura óssea por dentro deles, né? Como é o caso aí das estrelas do mar, do polvo, das algas, né? A gente também estudou os corais. São animais que não possuem coluna vertebral e nem crânio, por isso são considerados animais invertebrados. Então essa fase dos animais que nós estudamos, né? O nascimento, a forma de locomoção, o revestimento e a parte interior, se é coluna vertebral, se não tem coluna vertebral, se é vertebrado ou invertebrado, nós estudamos no capítulo 5. No capítulo 6, nós iniciamos um conteúdo muito interessante que vai falar sobre o ciclo da vida. Olha que legal! Bom, todos nós, seres humanos e ser vivo, temos a função de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. São as fases da vida, são as etapas da nossa vida. Todo mundo nasce bem pequenininho, e aí vai crescendo, vai se desenvolvendo. Chega uma certa idade que a gente se reproduz, que a gente começa a ter filhos, né? E aí a gente vai ficar velhinho e da velhice a gente vai morrer. Por quê? Porque a nossa reprodução, os nossos filhos, vão dar sequência ao ciclo da vida. Também irão crescer, também irão se desenvolver e também irão ficar velhinhos, tá? Então o ciclo da vida, ele está sempre girando, porque quando nós estamos reproduzindo, estamos gerando novos ciclos da vida, tá? Então essas 5 etapas da nossa vida, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, também fazem parte da vida dos animais, como a gente pode ver nessa imagem
que nós temos no nosso livro, tá? Essa imagem aí do nosso livro representa o ciclo de vida da gatinha Pituca. E aí vocês podem observar que ela também nasce, ela cresce e aí ela se desenvolve, né, se reproduz, ali tem outros gatinhos, seus filhotes. Ela fica velhinha, vai envelhecendo até chegar o momento de sua morte. Só que os filhotinhos dela também irão crescer, se desenvolver, criar, né, ter outros filhotes, envelhecer e morrer. E com isso, esse ciclo, né, dos animais, né, ciclo de vida dessa espécie, desse animal, ela não vai ter fim. Por quê? Porque enquanto houver reprodução desse tipo de animal, o ciclo vai se mantendo. Quando a gente fala que o animal está extinto, aquela espécie daquele animal está extinta, a gente está dizendo que aquela espécie de animal não se reproduz mais, ou seja, ela não conseguiu, né, não teve mais outros filhotes e aí acabou ficando extinto. Claro que existem outras formas também de extinguir os animais, como caça, né, de predadores ilegais que acabam caçando e matando os animais, né? Mas, como a gente está falando de ciclo da vida, a reprodução é muito importante dos animais para manter a espécie viva, tá bom, amigos? Além dessa parte dos animais, né, que nascem, crescem, vivem e morrem, se reproduzem e morrem, nós também vimos a respeito de alguns animais que sofrem uma coisa muito interessante, que são aqueles que são ovos, viram uma lagarta, né, uma larva, e aí depois ela vai virar uma pupa ou um casulo, e em seguida ela vira uma linda borboleta. Que tipo de trabalho, que tipo de transformação é essa que a gente vive, né? Que esse tipo de animais vivem? Nós chamamos de metamorfose. É a transformação da lagarta em uma borboleta. Então essas fases, né, da transformação da lagarta para uma borboleta, nós chamamos de metamorfose, como nós estudamos também no nosso livro, tá bom? Então esse é o ciclo de vida da borboleta, tá? Da lagarta também, que é nascer, crescer, né, virar uma larva e em seguida ela vai virar uma linda borboleta. E o ciclo de vida dos animais parecido com o ciclo de vida dos seres humanos, né? Que também é nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir, envelhecer e morrer. A mesma coisa o ser humano. Tá bom, amigos? Bom, meus queridos, esses foram os nossos conteúdos dessa semana, tá? A nossa revisão grandona de tudo aquilo que a gente vem aprendendo, tá bom? Na nossa próxima aula do nosso Meet, nós vamos realizar umas fichas de atividade, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou aqui esperando vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo Meet. Tchau, tchau!